Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou o Lino e você está no Toca BG, o seu canal de jogos de tabuleiro. E hoje eu venho trazer para vocês Survive the Island, este jogo incrível onde nós controlamos turistas em que eles têm que sobreviver de uma ilha que está afundando. E para piorar, existem monstros horripilantes que estão para devorar esses turistas. Então, ganha aquele quem conseguir fazer os sobreviventes viverem por mais tempo e com maior quantidade. Ok? Vamos dar uma olhadinha nos componentes e conhecer as regras de Survive the Island? Vem comigo! Hoje vamos focar nas regras de Survive the Island, um jogo distribuído pela Galápagos direto para sua mesa. Um jogo de Julian Cortland Smith. É um jogo maravilhoso, pessoal. Vamos conhecer os componentes. Para conhecermos os componentes de Survive the Island, eu abri esse tabuleiro, que é a coisa mais linda, enorme, que representa a ilha onde os turistas tentam sobreviver. E olha que interessante, nós temos aqui os locais de sobrevivência no canto do mapa, que vai ser falado mais à frente. Também temos os famosos turistas, é claro, em 5 cores diferentes. Os roxos, os vermelhos, os azuis, vou separar aqui no cantinho enquanto isso, os laranjas e os amarelos. Então esse jogo ele pode ser jogado de 2 a 5 jogadores tranquilamente. Também temos aqui com espessuras diferentes, isso é muito importante entender, que vai fazer parte das regras. Uma espessura mais fina, nós temos aqui areia, como se fosse uma pequena parte da ilha coberta de areia. Nós temos as florestas, que é um pouquinho mais grossa, que vocês não conseguem ver aqui, mas ele é um pouquinho mais grosso sim. E o mais espesso, que são essas montanhas, essas pedreiras que fazem parte da ilha também. E são essas peças que compõem a ilha que vão afundar a cada instante, gerando muito suspense e adrenalina. E olha que interessante também, temos os monstros que vão estar em jogo. Os tubarões, deixa eu pegar o zoom aqui, o tubarão. Nós temos as serpentes marinhas. E também temos os kaijus. Os kaijus são esses tipos de dinossauro, Godzilla, acredito que seja isso. Olha que bacana. Nós vamos focar aqui nessa nova edição, tá, pessoal? Existe uma outra edição desse jogo, mas não convém falar sobre, pois essa é a nova edição do Survive the Island. Garanto que é muito bacana. E claro, para finalizar os componentes, temos esse dado aqui que representam os lados dos monstros. O verde são os tubarões, os azuis os kaijus e os vermelhos representando as serpentes marinhas, ok? Vamos para as regras então. Para a preparação do jogo, para que possamos ir às regras, vamos compreender como montar esta ilha. Embora tudo isso seja considerado mar, nós temos aqui, se vocês observarem, uma aresta na ilha em que ela é mais forte, e ela representa que dentro dessa aresta é o limite que nós podemos colocar as peças de ilha, que são esses hexágonos. Então, pessoal, como que funciona? Se vocês jogarem independente de 2 a 5 jogadores, o primeiro jogador ele sempre vai escolher uma dessas peças aqui para começar, e em seguida vocês vão seguir até acabar com essas peças, cada um escolhendo uma para completar essa ilha. Mas uma dica para vocês é: comecem colocando no início, aqui no meio, vou pôr deitadinho para vocês verem melhor, no meio aqui e nos locais que estão iconografados com a serpente, as serpentes marinhas. Elas nunca saem do tabuleiro, tá bom, pessoal? Elas sempre vão começar nessa localização, mas elas vão poder andar para fazer o maior estrago aqui nas jangadas e tudo mais. Inclusive, eu não mostrei as jangadas para vocês, né? Olha só. Então aqui as jangadas, esqueci dos componentes, pessoal. Parece um chocolatinho. Dá uma olhadinha lá no Coffee Rush. Parece um chocolate, lembrei daquele jogo. Tem aqui no canal, tá, gente? Olha que bacana. Essa jangada aqui é importante. Então, cada jogador vai poder colocar, então, aqui na ilha, uma dessas fichas. Primeira coisa, vamos embaralhar
essas fichas aqui. Eu já embaralhei, mas estou fazendo esse modo visual para que vocês possam acompanhar. Nós embaralhamos todas as peças, florestas, pedreiras e deserto, né, que são as areias. E então, nós começamos a colocar um por um. O primeiro jogador vai lá, coloca em qualquer lugar que ele queira colocar, desde que não ultrapasse a aresta de limite. Então, o segundo jogador vai lá, o terceiro. Eu coloquei aqui essas 3 primeiras, mas pode ser qualquer uma, tá bom, pessoal? Até acabar. Então, em um passo de mágica, vou fazer com que essa ilha esteja pronta. 3, 2, 1 e foi! E temos pronto a nossa ilha. Vamos posicionar no cantinho do tabuleiro aqui as nossas fichas de monstros para que fiquem bem organizados, para que eles possam entrar em jogo nos momentos selecionados, ok? Nós temos aqui os kaijus, os tubarões, e cada jogador vai escolher uma cor de grupo de sobreviventes para jogar com ele. Mas atenção, no caso de 2 jogadores, esses 2 jogadores, cada um individualmente, escolherá 2 cores de personagem. E no caso, isso vai fazer com que complete tudo, tá, gente? Esses 2 personagens. De cada um, no caso, 4 cores. Caso vocês joguem de 5 jogadores, nossa, ali não vai faltar espaço. Sim, vocês podem colocar, então, os restantes junto com outro. Mas logo de início, coloquem um em cada espacinho. Precisa que cada um seja posicionado em um espaço da ilha. Tudo bem? Então, ótimo. Está praticamente pronto. Cada jogador também pega uma dessas fichinhas aqui que representa o turno de cada jogador e também as fichas vermelhas e verdes que estão atrás de cada pecinha de ilha, que representa um bônus positivo ou uma entrada de um monstro ou algum perigo durante a ilha. Para completar a preparação, então vamos exemplificar que estamos fazendo um jogo para 2 jogadores. Cada jogador escolheu 2 cores. No caso aqui, um jogador escolheu as cores frias, que é o roxo e o azulzinho, e o outro jogador escolheu as cores mais quentes, o laranja e o vermelho. E se vocês observarem, embaixo de cada um desses tripulantes nós temos um número. Deixa eu ver se o zoom ajuda aqui, pessoal. Ajudou. Número 2. Então nós temos um número de 1 a 5. Isso é o número de pontuação de cada jogador. Olha esse aqui, o número 3, que interessante. Nós temos também um número bom aqui, número 5. Isso é importante porque agora, para continuar essa preparação, cada jogador, começando novamente pelo jogador inicial, vai colocar um de seus sobreviventes, vendo ali, explorando o número deles. Esse é o 3. Claro, silenciosamente para não dizer onde que tá. E vai colocar em algum lugar da ilha. Depois, o jogador inverso também observa e coloca. E vocês vão colocando até preencher essa ilha. Então, olha que legal. Depois de preencher toda a ilha, basicamente é assim que esse padrão deve ficar. Não nessa orientação, mas claro que é onde vocês colocarem de acordo com um sobrevivente por hexágono, ok? Ótimo! Então agora, cada sobrevivente vai receber 2 jangadinhas. Essas jangadas que parecem um chocolatinho que eu falei para vocês. Porém, de 2 jogadores, cada jogador recebe 4 jangadas. E mais uma vez, começando pelo jogador inicial, ele escolhe em que cantinho da ilha que ele vai querer colocar a sua jangada à espera de seus tripulantes. O segundo jogador também colocará uma e assim por diante até completar as 8 jangadas colocadas. E colocamos todas as jangadas em jogo. E olha que bonito que ficou esse tabuleiro, pessoal. E tá pronto. Basicamente, essa é a preparação bem simples do Survive the Island. Agora vamos para as regras iniciais e depois para a revisão e conclusão do nosso vídeo de regras. Começando com o jogador inicial. Ele vai seguir uma receitinha de bolo aqui. Essa receitinha ela tem 3 fases
durante o seu turno, ok? Então, a primeira coisa que ele precisa verificar são as ações. Como que funcionam as ações? Primeiro são os movimentos. O jogador poderá escolher qualquer tripulantes, inclusive mais de um, para poder fazer até 3 movimentos, bem como escolher também com seus movimentos jangadas. Então ele pode andar, por exemplo, um espaço considerando um movimento, um espaço considerando o segundo movimento e de repente um terceiro espaço considerando um terceiro movimento, certo? Essa é a fase de ações de movimento do Survive the Island, muito simples, no máximo 3. Adicionalmente, nós temos aqui fichas verdes que serão encontradas nos hexágonos quando a ilha começar a afundar, que vai ser dito logo em seguida. Perceba que aqui nós temos as molduras esverdeadas, quer dizer que essa ficha é muito positiva e o jogador poderá usar esse bônus. E esses bônus de hexágonos ou de peças de ilha, elas devem ser utilizadas opcionalmente no momento das ações de movimento, seja no meio dela, antes ou depois, mas nesse momento. Logo em seguida, começa a inundação, aí começa o perigo. O jogador inicial, então, seguindo a receitinha, ele vai para a segunda ação. Depois de movimentar, ele escolhe uma casinha, ou seja, um pedaço de ilha para poder afundar. E atenção, é muito importante entender que, primeiramente, sempre afundamos completamente as fichas mais finas, que são as fichas de areia. Em segundo lugar, quando tiver acabado as fichas de areia, vamos para as florestas. E em terceiro e último lugar, nós vamos para as fichas de pedreiras ou montanhas, como preferir entender. Ao escolher uma peça de ilha para afundar, pessoal, é importante ver se tem um tripulante em cima. Caso tenha um tripulante em cima, ele vai agora estar nadando e correndo perigo de ser devorado pelos tubarões e pelas serpentes marinhas. Então, ao coletar a peça, você vai observar, claro que em segredo, né, sem mostrar para os outros jogadores, se ela tem uma moldura verde ou uma moldura vermelha. No caso de uma moldura verde, você mantém essa peça com você para as próximas ações. Caso você pegue uma moldura vermelha, ela é um perigo em que será apresentado na ilha. Provavelmente um monstro que vai entrar ou provavelmente algum perigo adicional. Vamos ver uma situação dessa. Observem que, então, ao escolher essa ficha de areia ao ser afundada, é uma carta, aliás, uma ficha emoldurada vermelha, negativa. E nós temos aqui um kaiju que vai ser inserido ao jogo. E ele vai entrar exatamente aonde está. E observe, ao colocar aqui, pessoal, tinha um tripulante que ficou nadando. Só que os kaijus, já falando dos monstros, fica bem mais fácil. Eles podem andar de 1 a 2 espaços, ok, e eles andam em terra e também pelo mar. E eles destroem canoas. Vou falar um pouquinho mais adiante dos monstros especificamente. Mas aqui no caso, quando ele entrou, ele não devora os tripulantes, ele assusta os tripulantes. Ele vai escolher aonde que esse tripulante vai em adjacência. Então ele pode escolher, por exemplo, jogar ele para mais longe. Vai nadar um pouco mais longe aí, porque no mar é um perigo gigantesco. A probabilidade de não ser um sobrevivente é bem grande. Muito bem. Então, basicamente, se você conseguir uma ficha verde, guarda com você. Se você conseguir uma ficha vermelha, ela já é descartada imediatamente e também ela apresenta um recurso à ilha negativo, seja um monstro, seja um perigo. No final, eu mostro para vocês quais os outros perigos que poderão aparecer. Depois de afundar uma peça da ilha, é hora de rolar o dado de adversidade monstrual, ou seja, do monstro. Ao rolar o dado, você vai observar
qual é a ficha que saiu. Eu rolei um pouquinho no canto, vou rolar novamente. Vamos rolar aqui que é melhor. Aí, saiu um tubarão. É bom nesse exemplo porque o tubarão não está em jogo. Então, se sai um dado que não está em jogo, ele não faz nada. Ok? É uma ação perdida. Mas se é algum dos monstros que estão em jogo já presente, eles vão poder se locomover, se mover durante o jogo. Lembrando agora o seguinte: as serpentes marinhas, elas andam um espaço. Então, elas destroem sempre jangadas e tripulantes. No caso, imaginemos o seguinte: nós temos aqui uma serpente marinha, ela está nessa posição aqui do lado de uma jangada. A serpente marinha, ela pode ir ao espaço dessa jangada e ela é destruída, e esse tripulante é engolido, também é descartado do jogo sem ver o número que está embaixo, tá, pessoal? Isso é muito importante. Perfeito? Caso o tripulante esteja nadando sem a jangada, ela também devora esse tripulante. Agora, nós temos também os tubarões. Os tubarões, eles andam de 1 a 2 espaços, certo? Então, caso nós tenhamos aqui, imagine essa forma, esse padrãozinho aqui. Nós podemos andar 2 espaços. Então, o tubarão vai andar 1, não teve interação, 2, interagiu e engoliu esse tripulante. O que acontece com as interações? É muito importante entender que esses 2 movimentos, eles podem ser parados, né, obrigatoriamente com a primeira interação. Por exemplo, no caso do tubarão, com qualquer outro monstro, se nos seus 2 movimentos ele se mover e já interagir com algum tripulante, já encerra o seu movimento. E aqui ele é retirado do jogo. Tudo bem? E aí para a movimentação desse inimigo. E nós temos os kaijus. Os kaijus, eles andam de 1 a 2 espaços e eles destroem jangadas e assustam os tripulantes. Eles não engolem os tripulantes, ok? Embora eles sejam monstros gigantescos, ok? É só o tamanho mesmo que é muito perigoso para eles. Vamos fazer um exemplo aqui então. Nós temos um kaiju nessa posição e ele, lembrando que anda tanto quanto na água quanto em peças de terreno. Então vamos lá, ele vai andar um espaço. Ele vai andar um espaço para cá. Lembrando que ele também pode andar de 1 a 2 espaços e a primeira interação já encerra o seu movimento. Então ele pode andar esse 1 aqui e parar o movimento, ou 1, 2 e parar um movimento aqui nessa casa, ou qualquer outra que esteja adjacente. Perfeito. Quando ele anda, ele escolhe onde que ele vai assustar e colocar esse jogador aqui. Então ele jogou para esse lado para que o tubarão possa comer, porque pode ser que na hora em que ele movimentar o dado, saia um tubarão e ele possa fazer esse combinho aqui e devorar esse tripulante. E é assim que funciona a movimentação dos monstros. Então vamos fazer um resumo, uma verificação novamente dos movimentos, das ações aqui. Primeiro é a ação de até 3 movimentos, onde eu posso também usar as fichas de melhoria de movimentos aqui ou de bônus para o jogador. Lembrando que não precisa ser apenas uma, pode ser quantas você tiver em mãos, ok? Segundo, você vai poder então afundar, aliás, deverá afundar uma peça de ilha, começando pelas areias, depois as florestas e por último as pedreiras. E por último, rolar o dado de adversidade. Ao afundar uma peça, se for uma peça verde, você a mantém consigo, e se for uma peça vermelha de adversidade, você a descarta imediatamente e então já aciona um monstro ou um perigo para a ilha, ok? Vamos conhecer quais são esses perigos. De acordo com a nossa guia aqui, nós temos então os perigos são o seguinte: aparecimento de monstros. Aqui não temos a cidra, né, a marinha, a serpente marinha, porque a serpente marinha ela nunca sai do tabuleiro. Mas temos então o tubarão, que vai entrar,
onde é pego essa ficha. O Kaiju, certo? Nós temos aqui mais jangadas, que foram aquelas que sobraram lá no começo, que são essas daqui. Ele vai poder colocar mais jangadas no jogo. Temos aqui esse redemoinho, que ele tira tudo que está em volta. Imaginemos um exemplo aqui, que é aqui em que esse redemoinho foi escolhido. Então, se ele é aqui, tudo que está em volta é descartado. É isso mesmo, é um trabalhão que dá para a ilha, e a ilha afunda ainda mais. Temos também o vulcão. Então, o vulcão é basicamente uma das formas de finalizar o jogo. Aliás, é a forma de finalizar o jogo. Nas pedreiras, que são as últimas escolhidas, nós temos os perigos mais eminentes. Então, vamos ter aqui os vulcões. A partir do momento em que apareceu o terceiro vulcão, o jogo é imediatamente finalizado. É como se toda essa ilha fosse explodida. Pegasse fogo, tudo afundou e todo mundo que não sobreviveu morreu. Ok? Tá, beleza. E como é que eu salvo esses tripulantes? Lá na movimentação, eu vou colocar os meus tripulantes nas jangadas e levá-los com os movimentos, claro, até a costa. Então, para isso, eu posso tanto usar as jangadas como ir nadando. Mas atenção, toda vez que a gente nada com um tripulante, vou até fazer um zoom para vocês observarem melhor. Toda vez que a gente nada com o tripulante, para cada espaço de água sem jangada, que é o caso aqui, você gasta 2 ações de movimento. Então, muito cuidado. No caso, não seria 1, 2, 3, de forma alguma. 1, 2 e não conseguiria fazer um próximo movimento, porque a abraçada para fazer o movimento de nado é muito pesado e dessa forma gastam-se mais ações, certo? Muito simples, né? Agora, uma coisa importante, quando você leva os seus tripulantes para jangadas, nós temos algumas questões. Primeiro das questões, aqui, vou até pôr de ladinho, ver se dá certo. Tá, nós temos aqui, vou pôr de pezinho, 3 tripulantes, é o máximo que cada jangada pode acomodar, e ela pode sair antes também com menos tripulantes, claro. Imaginemos aqui, o jogador 2, ele é o dono desses 2 peões aqui, o vermelho e o laranja. Ele contém o controle, ele tem o controle dessa jangada, porque ele tem um controle de área maior sobre essa jangada. No caso, se tivesse nessa posição, nesse padrão, os 2 teriam controle dessa jangada. Isso quer dizer que, se você controla a jangada, é você quem pode movimentá-la. Senão, você vai ter que esperar alguma ajuda ou movimentar o seu tripulante nadando, qualquer coisa que possa fazer com que esse tripulante sobreviva. E para finalizar o jogo, existem 2 formas possíveis. Ao abrir a terceira peça de vulcão, já acionamos o final do jogo imediatamente. No caso de o jogador ativo da vez não tiver nenhum sobrevivente a ser resgatado, ou seja, nenhum movimento em jogo, aí também aciona-se o final do jogo imediatamente. Aí todos os jogadores vão pegar os seus peões, os seus sobreviventes, vão somar os números que estão embaixo e vão ver quem é que conseguiu a maior pontuação e será o grande vencedor de Survive the Island. Então, vocês podem perceber que esse jogo é um jogo muito fácil, super divertido, pessoal. É uma delícia jogar com os pequenos e também com os grandes, porque a gente gosta de um suspense, né? E é muito bom, vale a pena. Vamos voltar para a Toca? Bem-vindo de volta à Toca! E aí, o que você achou das regras de Survive the Island? Eu adoro esse jogo, ele é muito divertido. Nos eventos que nós participamos, esse jogo faz um maior sucesso, porque ele agrega um número bom de jogadores, até o momento que ele vai de 2 a 5, e é muito divertido e fácil de jogar. Basicamente, a rotina de cada jogador na sua jogada é simples: pegar um jogador, fazer movimento, andar com os monstrinhos, afundar a ilha.
não que seja nessa ordem necessariamente, nas regras vocês viram. Então, é um jogo espetacular. Para crianças também, pessoal. É muito bom. E se você gostou dessa cópia, já sabe. A Live Toys está esperando por você com um atendimento nota 1000, pessoal. E agora também a Live Toys nos deixou um presente incrível, que é um cupom de desconto da Toca BG. Então, vai estar aqui no nosso vídeo para você, um cupom que você pode usar para você que é inscrito no canal, ok? Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima!